Olá pessoal, no vídeo passado, que foi o vídeo sobre estupro, muita gente ficou na dúvida se manter relação sexual com pessoa embriagada é ou não crime de estupro. Algumas pessoas acabaram adiantando a resposta já na caixa de comentários, dizendo que é um crime de estupro de vulnerável, mas certamente esse tema merece um vídeo exclusivo para tratar dessa hipótese. Então fique aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. O estupro de vulnerável está previsto no artigo 217-A do nosso Código Penal e criminaliza a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Mas não é essa hipótese que nós vamos falar no vídeo de hoje, essa hipótese nós vamos falar em outro vídeo mais tarde. Eu quero falar sobre o parágrafo 1º que trata da hipótese do estupro de vulnerável em relação a vítimas que não podem oferecer resistência. O parágrafo 1º diz que incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. E é justamente sobre essa outra causa que impede a vítima de ter condições de oferecer resistência que nós vamos falar no vídeo de hoje. Essa hipótese, na prática, na maioria das vezes, vai acontecer quando a vítima estiver inconsciente, desacordada ou dormindo. E normalmente ela foi colocada nessa situação por algum tipo de substância sonífera, seja um sedativo, uma anestesia, algum tipo de substância que faça com que a vítima fique em sono profundo e não acorde com os atos libidinosos do réu. Então, por exemplo, a vítima às vezes foi fazer uma endoscopia ou algum tipo de procedimento cirúrgico e ela foi sedada para realizar esse tipo de procedimento e acabou sendo abusada sexualmente por parte do médico, de alguém da equipe do hospital ou de um terceiro que por algum motivo estivesse lá. Esse ato libidinoso pode ser tanto a conjunção carnal, que nós já falamos no vídeo sobre estupro, que é o sexo vaginal, ou qualquer outro ato libidinoso de gravidade equiparada à conjunção carnal, que também já foi falado no vídeo sobre estupro. Se você não assistiu o vídeo sobre estupro, eu recomendo veementemente que vocês assistam ele primeiro para que vocês possam entender a lógica do estupro e só então partir para o estudo aqui do estupro de vulnerável. Então nós temos a hipótese de uma vítima desacordada, uma vítima que não pode oferecer nenhum tipo de resistência e a partir daí o agente vai praticar com ela o sexo vaginal, o sexo anal, o sexo oral ou um outro ato libidinoso aí de uma gravidade equiparada. E aí estará caracterizado o crime de estupro de vulnerável na modalidade do parágrafo 1º. É importante frisar que ainda que na maioria dos casos práticos a vítima não possa oferecer resistência por estar desacordada, por estar em sono profundo, isso não quer dizer que seja sempre assim. É possível que uma vítima seja tetraplégica, por exemplo, e ela não possa oferecer resistência aos atos libidinosos do agente, mesmo estando completamente consciente, completamente desperta, mas como ela não tem capacidade de mover seus membros, ela não teria então como reagir à ação do réu. Nessa hipótese também temos um estupro de vulnerável, um crime gravíssimo, evidentemente, e que deve ser punido nos termos do artigo 217-A e não nos termos do artigo 213, que é o crime de estupro. É bom frisar que nessas hipóteses do artigo 217-A, o agente não precisa necessariamente sedar a vítima. Ela pode estar desacordada por outro motivo e o agente ser oportunista e se aproveitar disso. Então, às vezes a vítima está desacordada, ela sofreu um acidente, por exemplo, ou a vítima está em estado de coma, por exemplo, no hospital, o que não foi o agente que a colocou nesse estado, mas ele se aproveita desse estado em que a vítima está completamente sedada ou completamente desacordada, e aí ele vai e pratica a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, o que é tão, ou às vezes até mais grave do que a hipótese do agente que vai lá e seda a vítima. Então, entendam, quando nós tratamos do estupro de vulnerável nessas modalidades, pouco importa se foi o agente que colocou a vítima nessa condição de sono profundo ou se a vítima entrou nesse estado por qualquer outro meio e o agente se aproveitou dessa condição para, com ela, praticar os atos libidinosos ou mesmo a conjunção carnal. Então, finalmente, nós podemos enfrentar a dúvida que foi colocada por muitos de vocês no vídeo do estupro, que é justamente saber se, quando alguém pratica sexo com outra pessoa embriagada, se há ou não o estupro de vulnerável.
Quando nós tratamos da embriaguez no direito, é preciso entendermos que a embriaguez se dá em diversos graus bastante distintos. Desde aquela hipótese inicial da embriaguez, em que a pessoa está levemente alegre, até a hipótese final da embriaguez, onde ela está em coma alcoólico, com risco inclusive de morte. Então, inevitavelmente, nós do direito precisamos recorrer às pesquisas da área médica que vão tentar categorizar aí esses diversos graus da embriaguez. Eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo o link dos estudos da área médica que vão categorizar aí os graus da embriaguez. E nós vamos trabalhar aqui com 5 graus de embriaguez. A primeira fase da embriaguez é a fase da euforia. É aquela fase que a pessoa fica alegre, que a pessoa fica falante, desinibida, né? Conta piada às vezes, ela fica mais sociável também. Então é aquela fase que na mesa do bar fica muito clara, quando as pessoas estão ali alegres, conversando, né? Naquela desinibição. E é uma fase em que as pessoas estão plenamente conscientes ainda. Elas estão mais desinibidas, elas estão mais falantes, mas plenamente conscientes e, portanto, não dá para pensar que elas não possam oferecer algum tipo de resistência a um crime sexual. Claro que podem, ainda que estejam mais alegres e mais falantes. A segunda fase da embriaguez é a fase da excitação, na qual a pessoa começa a apresentar alguns outros tipos de comportamentos, como, por exemplo, algum tipo de instabilidade emocional, alguma dificuldade de coordenação motora, alguma dificuldade de compreensão. Às vezes as pessoas falam alguma coisa com ela não entende bem o que está sendo dito, alguma dificuldade de percepção, às vezes acontece alguma coisa do lado, mas ela nem percebe, né? Então todas essas características vão ser dessa segunda fase da embriaguez, mas que está longe de representar aí uma vulnerabilidade para efeitos do direito penal. É perfeitamente possível nessa fase a pessoa rejeitar uma proposta sexual ou dissentir. Então não há falar aqui ainda em vulnerabilidade para efeitos penais. A pessoa já está um pouco bêbada, certamente, mas ela ainda pode manifestar claramente a sua vontade, dissentindo ou rejeitando algum tipo de investida sexual. A terceira fase é a fase da confusão. E aí sim nós já temos algum problema aqui. Porque a pessoa nessa fase, ela começa a ter emoções exageradas. É aquela fase que o sujeito fica pro outro: te considero bastante, você é meu amigão. Porque é uma fase em que a pessoa ela se torna bastante emotiva, ela já começa a ter grandes dificuldades de fazer boas escolhas, e aí ela passa a assumir riscos que ela não assumiria normalmente, ela passa a agir de formas que ela não agiria normalmente. São aquelas situações em que uma pessoa que é extremamente tímida às vezes, ela sobe a um palco com muitas pessoas assistindo e faz uma apresentação de musical, dança, conta piada, se expõe às vezes até mesmo de forma vexaminosa. Isso porque nessa fase o álcool já prejudicou bastante a capacidade crítica e de julgamento dessas pessoas. E elas agora começam a agir muitas vezes de forma impulsiva, sem fazer uma análise mais crítica do seu comportamento. Nessa fase, a pessoa continua consciente e ela ainda é responsável pelos seus atos. Então, se por exemplo, uma pessoa nessa fase da confusão pegar um veículo para dirigir e acabar atropelando e matando alguém, ela vai ser responsável por esse homicídio. Ou mesmo se essa pessoa, nesse estado de embriaguez, acabar estuprando outra, ela vai ser responsável e vai ser punida normalmente por esses atos dela. E assim como o direito considera essa pessoa, nesse estágio de embriaguez, responsável pelos atos criminais que ela porventura venha praticar, e o mesmo direito também reconhece o consentimento que ela dá para uma relação sexual nesse estágio da embriaguez também válido. Então não há falar aqui nesse momento ainda em estupro de vulnerável, porque essa pessoa, ainda que tenha de alguma forma a sua capacidade de discernimento comprometida, não há falar ainda num consentimento inválido. Mas a partir daí nós vamos ter estágios que de fato vão comprometer a capacidade de consentimento das pessoas sob efeito do álcool. E aí nós vamos ter então o quarto estágio da embriaguez, que é o estágio do estupor, que é aquele estágio em que a pessoa já fica com a sua capacidade de interação bastante comprometida. Às vezes ela até está consciente, mas você fala com ela, ela não responde a nenhum tipo de estímulo externo, então ela fica ali num estado de inércia generalizada. Muitas vezes ela começa a deitar, dormir, né? E se ela tenta caminhar, ela não consegue, porque nesse estágio ela já não consegue mais sequer caminhar.
Muitas vezes ela acaba vomitando nesse estágio, que é a forma que o organismo tem de se livrar da intoxicação do álcool. Então percebam que nesse estágio de embriaguez, dificilmente alguma pessoa conseguirá esboçar uma reação a uma investida sexual. E ainda que ela esteja, de certa forma, consciente, mas ela já não responde mais a estímulos externos. E se alguém se aproveitar dessa situação para praticar algum ato libidinoso ou a conjunção carnal, certamente nós poderemos, a partir daí, pensar na hipótese do estupro de vulnerável. É bem verdade que boa parte dos juristas afirmem que é preciso que a pessoa esteja desacordada, que ela precisa estar dormindo. E nessa fase ela propriamente não está dormindo, às vezes ela está inclusive com os olhos abertos, ela está consciente. Mas, em função do estado que ela se encontra, ela já não tem mais capacidade de responder a estímulos externos. Muitas vezes elas têm apagão de memória, né? Então, numa situação como essa, me parece perfeitamente sustentável que alguém que se aproveite dessa situação para manter uma relação sexual, seja com conjunção carnal, ou seja, outro ato libidinoso equiparado, ela deva responder sim por estupro de vulnerável, porque é um estágio em que a pessoa está extremamente vulnerável e, conforme descrito no tipo penal, no parágrafo 1º do artigo 217-A, ela não consegue oferecer nenhum tipo de resistência, porque a embriaguez já estará bastante avançada e ela não vai ter como reagir aí a qualquer tipo de investida sexual. E por último, nós temos a última fase aí da embriaguez, que é o coma alcoólico, em que a pessoa já está desacordada, inconsciente, e muitas vezes o cérebro já não manda sequer o comando para o sistema respiratório respirar, o que pode acabar provocando, inclusive, a morte dessa pessoa. O álcool é uma das poucas drogas que pode matar por overdose. Às vezes as pessoas esquecem disso, entram em coma alcoólico e algumas acabam morrendo nesse estágio se não tiverem um socorro médico imediato. É claro que nessa fase do coma alcoólico, se alguém se aproveitar dessa circunstância para manter uma relação sexual com a vítima, ele estará praticando sem dúvida o crime de estupro de vulnerável, indiscutivelmente porque a vítima não tem como oferecer qualquer tipo de resistência nesse estágio. Então, por tudo que foi falado, agora nós já conseguimos responder a questão de que se manter relação sexual com alguém bêbado, com alguém embriagado, caracteriza ou não o crime de estupro de vulnerável. A resposta é depende. Depende do grau de embriaguez. Evidentemente, se aquela pessoa ainda estava na fase da euforia, da excitação ou mesmo da confusão, o consentimento dela é válido. E se o consentimento dela é válido, não há falar em estupro de vulnerável. Já, porém, se essa pessoa estava na fase do estupor, ou se a fase mesmo do coma alcoólico, é claro que houve aí um estupro de vulnerável e deve ser punido porque é um crime gravíssimo. É importante dizer que, ainda que a fase da embriaguez, da confusão, não caracterize o crime de estupro de vulnerável, porque a pessoa ainda tem a capacidade de consentir, mas há a possibilidade de se puni-la pelo crime de violação sexual mediante fraude, desde que o agente tenha criado uma situação para embriagar a vítima sem que ela tomasse ciência de que estava se embriagando. Como, por exemplo, a vítima foi ao banheiro e, enquanto isso, o agente colocou vodka no refrigerante dela. Quando ela retorna, ela bebe aquela bebida, acreditando que está bebendo refrigerante e, na verdade, está bebendo uma bebida alcoólica e acaba, então, se embriagando. E, às vezes, por uma questão até fisiológica, ela tem pouca tolerância ao álcool, ela acaba entrando naquela situação de confusão mental e acaba consentindo com algo que ela não consentiria normalmente. Nessa hipótese, o agente criou toda essa situação e, portanto, ele deve ser responsabilizado, sim, por essa fraude que induziu a vítima a erro e a consentir a manter relações sexuais com ele. Claro que são hipóteses diferentes, com penas diferentes, e é muito mais grave o indivíduo aproveitar uma situação de extrema vulnerabilidade da vítima para manter com ela a relação sexual, em que ela não tem condição nenhuma de dissenso, como é a hipótese do estupro vulnerável, dessa possibilidade em que a vítima tem a sua capacidade de dissentir reduzida, mas ainda assim ela pode oferecer algum tipo de resistência. Por isso é o crime de violação sexual mediante fraude e não de estupro de vulnerável. Lembrando que nessas circunstâncias o agente tem que ter criado por meio fraudulento a situação que embriagou a vítima e a colocou aí nesse estágio de confusão por embriaguez. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha esclarecido de uma vez por todas as implicações jurídicas de se manter relação sexual com uma pessoa sob o efeito do álcool.
Se gostaram do vídeo, compartilhem com seu colega, porque ele pode ter essa mesma dúvida. E ao compartilhar o vídeo com seu colega, você ajuda o seu colega, porque você está levando conhecimento a ele, e você me ajuda, porque você está permitindo que mais e mais pessoas acessem o canal, nos estimulando a cada vez mais produzir novos vídeos para vocês. Espero revê-los numa próxima oportunidade, um grande abraço e até a próxima.